Apocalipse capítulo 19. A queda de Babilônia, a alegria e triunfo nos céus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Amém. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciães e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisses de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esta foi a leitura. Amém. Amados, a verdade é que esse capítulo 19 é um capítulo muito poderoso, que a leitura, momento de sentimento por trás dessa palavra se faz extremamente necessário para a nossa caminhada com Cristo. Porque esse capítulo 19 de Apocalipse não é apenas um capítulo sobre acontecimentos futuros. O capítulo 19 de Apocalipse fala sobre vitória, sobre justiça, julgamento e também fala de uma preparação para a igreja. E acima de tudo isto, a palavra fala de Jesus Cristo. E na verdade eu quero que você guarde dentro do teu coração, já no começo dessa palavra, que o mundo está caminhando para o encontro com o Senhor Jesus. Pode parecer, amados, que muitas das vezes a história esteja conduzida por homens. Pode parecer que as nações estão no controle da terra. Pode parecer que os grandes poderes deste mundo determinam o futuro. Mas a Bíblia, na verdade, nos revela uma realidade muito maior. Que existe um rei acima de todos os reis. Existe um Senhor acima de todos os senhores, e a história jamais terminará nas mãos dos homens. A história terminará diante de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que essa palavra não é para alimentar a nossa curiosidade. Não quero escutar essa palavra hoje para saber o que vai acontecer, porque eu estou curioso. Aleluia. Mas na verdade essa palavra serve de despertamento espiritual. É para fazer nós olhar para dentro de si e perguntar, eu estou preparado para encontrar o Senhor? Eu estou preparado para encontrar com Ele? Aleluia. E essa palavra de Apocalipse 19 já começa depois de um grande julgamento. O versículo 1 nos fala, depois dessas coisas, eu vi no céu como uma grande voz de uma multidão. Aleluia. Para aqui, amados, por um momento. João acabou de contemplar uns acontecimentos terríveis. Ele viu o julgamento da Babilônia. Ele viu o sistema de corrupção chegando ao seu fim. Ele viu aquilo que parecia poderoso sendo derrubado pelas mãos de Deus. Então acontece algo que nos impressiona. O céu começa a celebrar. Por quê? Por quê? Surge essa pergunta. Porque Deus está demonstrando que sua justiça ela não falha, amados. E talvez hoje você tenha se perguntado, Deus está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo as injustiças, a corrupção, o sofrimento? Deus está vendo aquilo que fazem contra os seus filhos?
E essa palavra nos fala que sim, o Senhor Deus ele está vendo, o Senhor Deus ele conhece, o Senhor Deus ele sabe, ele nunca perdeu o controle das coisas. E chegará o momento em que tudo aquilo que parece estar escondido será colocado diante da justiça de Deus. Essa é a verdade por trás dessa palavra, amados. Muitos tentam se esconder, muitos ficam escondidos, oculto para muitos, mas a verdade, a justiça de Deus aparecerá. E vemos que a primeira celebração de vitória será aleluia. E aleluia significa, amados, louvai ao Senhor. Aleluia. Existe algo poderoso, amados. Enquanto a terra muitas das vezes celebra o poder humano, o céu celebra o poder de Deus. Enquanto a terra exalta reis, o céu exalta o Rei dos Reis. Enquanto a terra coloca a sua esperança em sistemas, o céu coloca a sua confiança no Senhor. Aleluia. É por isso que temos que falar. Aleluia. É por isso que temos que aprender e repetir e falar aleluia. Louvai ao Senhor. Aleluia. Não somente quando tudo está bem, amados. Não somente quando recebemos uma benção. Não somente quando a porta se abre, mas também quando não entendemos o processo. Porque Deus continua sendo Deus. Aleluia. E Apocalipse 19 apresenta uma declaração maravilhosa. Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Temos que ter essa convicção. A salvação pertence a Deus. A glória pertence a Ele. A honra pertence ao Senhor. O poder pertence a Deus. Então precisamos tomar cuidado para não colocar no homem aquilo que pertence ao Senhor. Não é o homem que recebe a glória, é Deus. Não é a estrutura humana que sustenta a igreja, é Deus. Não é a capacidade humana que garante o futuro da igreja, é Deus. Aleluia, porque quando todos os recursos humanos acabam, Deus, ele continua sendo Deus. E hoje já te faço uma pergunta, um propósito dentro do teu coração. Você está confiando em Deus? Você está colocando a honra ao Senhor? Aleluia, coloca agora na comunhão o teu glória. Aleluia, o teu sentimento voltado ao Senhor. Aleluia, é tudo para ti, Senhor. Aleluia, é tudo para Deus. Aleluia. A verdade é, amados, aleluia, que os versículos posteriores mostram o juízo de Deus que são verdadeiros e justos. Isso é muito importante para nós. Porque, na verdade, no momento do mundo que vivemos, vimos tanta injustiça, a gente vê tanta coisa, tanta falha humana. Aleluia. Existem pessoas que conseguem escapar de consequências. Existem injustiças, aleluia, que nunca serão corrigidas pelos tribunais. Existem lágrimas, muitas das vezes, que ninguém vê. Humilhação. Existem histórias que nunca chegam aos jornais. Existe sofrimento que ninguém conhece. Mas uma coisa é certa. O Senhor Deus, Ele conhece e nada está escondido dos olhos dEle. E quando Deus julga, Ele não precisa de testemunhas humanas, porque Ele conhece o coração, Ele conhece a intenção, Ele conhece o pensamento, Ele conhece o motivo. Por isso, quando chegar o julgamento de Deus, ninguém poderá acusá-lo de injustiça, porque Ele é verdadeiro e justo. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, na verdade, começa o primeiro alerta espiritual que devemos ter. Aleluia. Se Deus é justo, se Deus julgará, se Cristo voltará, aleluia, então nós não podemos viver de qualquer maneira, amados. Meditamos em Apocalipse e parece que dentro de nós, aleluia, entra um desespero muito grande sobre o tempo, mas na verdade o segredo da coisa, aleluia, é a gente olhar para o nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, a pergunta não pode ser quando acontecerá, aleluia, a pergunta tem que ser, amados, a nossa caminhada é como está a minha vida, aleluia, enquanto espero o Senhor, porque de nada adianta saber explicar Apocalipse, de nada adianta conhecer todos os sinais dos tempos, aleluia, e não tem uma intimidade com Deus, não tem um laço espiritual com o Senhor, de caminhada espiritual. Aleluia, essa palavra já te fala. Torna-te íntimo de Deus, torna-te íntimo do Senhor, porque aquilo que mais vale para o homem não é tudo que vemos nessa terra, não é a preocupação.
mas sim um sentimento voltado para o Senhor, ligado com Ele. Aleluia. Essa palavra traz hoje, irmãos, aleluia, força, vigor, ânimo, aleluia, para a certeza, convicção da nossa caminhada. E mais posteriormente, aleluia, vimos também na palavra que o céu celebrou a queda da Babilônia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. No Apocalipse 19 vemos, aleluia, que foi mostrado louvor celestial por causa do julgamento da Babilônia. E na verdade precisamos entender isso de forma correta, aleluia, porque a Babilônia, no contexto do Apocalipse, representa um sistema profundamente associado à corrupção, idolatria, sedução e oposição a Deus. E ela representa uma humanidade organizada em rebelião contra o Criador. E aqui existe uma lição extremamente importante espiritualmente para nós. O que o mundo considera permanente, aleluia, pode cair em um instante diante de Deus. Impérios passam, amados, governos passam, sistema passa, ideologias passam, fortunas passam, fama passa, influência passa, mas a palavra de Deus, ela permanece em nós. Por isso, não construa a tua vida sobre aquilo que passa, construa sobre aquilo que permanece. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. A verdade é que não podemos deixar o mundo entrar no nosso coração. E existe uma diferença entre viver no mundo e pertencer ao espírito do mundo. Jesus nunca pediu que os seus discípulos fossem retirados fisicamente do mundo, mas ele pediu que fossem guardados do mal. Glória ao nome santo do Senhor. A igreja precisa estar presente na sociedade sem ser dominada pela sociedade. Precisamos trabalhar, estudar, viver, conviver, construir, mas sem abandonar os princípios do reino de Deus, porque existe um perigo silencioso, amados. O mundo não precisa tirar você da igreja para afastá-lo de Deus. Às vezes, basta ocupar o espaço no seu coração. Depois, diminui a leitura da palavra. Depois, perde o interesse pelas coisas espirituais. Depois, começa a achar normal aquilo que antes tristia o seu coração, e quando percebe, o mundo já está completamente tomado. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Amados, é alerta espiritual para a nossa caminhada, é alerta espiritual para a tua vida. Recebe essa palavra e o temor, a visão espiritual possa ser aberta hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra também fala que o céu não está em pânico. Isso para nós, amados, isso é maravilhoso. Enquanto a terra está em caos, aleluia, o céu está em adoração a Deus. Enquanto os sistemas humanos entram em colapso, Deus continua no trono. Isso precisa fortalecer a nossa fé, porque talvez você esteja olhando para a sua própria vida e pensando, não sei como isso vai terminar. Aleluia, mas pode ter certeza por essa palavra que Deus, ele sabe. Você não sabe o próximo capítulo, mas Deus, ele sabe. Você não conhece todos os detalhes, mas Deus conhece. Você não consegue enxergar a saída, aleluia, mas Deus já conhece o caminho. E o segredo dessa palavra, o mistério por trás dela é a confiança. Continue confiando. Aleluia, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor cuidará da tua vida. Amados, que palavra gloriosa. E o Senhor cuidará de ti. Glória ao nome santo do Senhor. E Apocalipse fala também das bodas do Cordeiro. Ali regozijemo-nos e exaltemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Que cena maravilhosa, amados. Glória ao nome santo do Senhor. Depois de apresentar o julgamento, a palavra apresenta uma celebração. Depois de apresentar a queda do sistema rebelde, aleluia, apresenta a união do Cordeiro com sua noiva. Depois de falar sobre juízo, a palavra vai lá e nos apresenta a esperança. E isso nos ensina uma verdade maravilhosa que precisamos entender hoje. A história da igreja não termina em derrota. A igreja de Cristo possui um destino eterno. E que Cordeiro é esse? Quem é o Cordeiro? E aqui existe uma das maiores contradições gloriosas na Bíblia. O personagem que aparece como o Rei dos Reis é apresentado também como um Cordeiro. Ali, por quê? Porque para entender a glória de Cristo precisamos olhar primeiro para a cruz. O Cordeiro é aquele que foi sacrificado. Ali do Senhor Jesus veio ao mundo, andou entre os homens, foi rejeitado, humilhado, ferido, crucificado. Mas aquilo que parecia derrota era na realidade o começo da maior vitória. Na cruz, Cristo pagou o preço. Na ressurreição, venceu a morte. Agora a palavra nos fala em Apocalipse, morte
mostra o Cordeiro caminhando para a consumação de sua vitória. Glória ao nome santo do Senhor. E Apocalipse também nos fala que a igreja é apresentada como esposa. Isso revela algo profundo sobre a relação entre Cristo e a sua igreja. Cristo não deseja apenas seguidores ocasionais, não, amados. Ele deseja um povo que lhe pertença, um povo preparado, um povo fiel, um povo que permaneça firme. Aleluia. Por isso que um dos versículos, a palavra nos fala que já a sua esposa se aprontou. E esse é um dos versículos que precisa entrar hoje no nosso coração. A esposa se aprontou. A igreja precisa se preparar. Aleluia. Surge a pergunta, irmão, como é que a igreja se prepara, irmão Daniel? Aleluia. A igreja se prepara permanecendo com Cristo. Se prepara em oração, se prepara na palavra, em santidade, em fidelidade, amados. Aleluia, que palavra maravilhosa. Aleluia, a igreja se prepara no amor, no arrependimento, se prepara servindo, se prepara permanecendo firme quando ninguém está olhando. Aleluia, porque preparação espiritual não acontece apenas dentro de um templo. Aleluia, a preparação acontece na vida cotidiana, na maneira como você fala, na maneira como você trata a sua família, como você trabalha, como você lida com o dinheiro, na maneira como você reage quando é ofendido, na maneira como você trata alguém, aleluia, que não pode oferecer nada em troca. É aí que a fé se manifesta em nós, amados. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, essas características precisam cair hoje dentro de nós. A essência da caminhada, a essência da humildade é um alerta para a tua vida. Recebe hoje em nome do Senhor Jesus a característica de ser um servo de Deus. Aleluia, a palavra fala também, aleluia, que a esposa não veio vestida de qualquer maneira, ela veio de linho fino, puro e resplandecente. Glória ao nome santo do Senhor, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória ao nome santo do Senhor. Isso é extremamente importante para que nós possamos entender hoje por essa palavra. A Bíblia não está dizendo ali que compramos nossa salvação através de boas obras, não, amados, porque a salvação é pela graça, mas a graça verdadeira, ela transforma a vida. Quem encontrou Cristo começa a desejar viver para Cristo. Quem foi alcançado pela graça começa a amar a santidade. Quem foi perdoado deseja abandonar o pecado. E quem realmente entendeu a cruz não quer continuar vivendo como antes. E existe uma verdade maravilhosa e profunda, verdadeira, que precisamos entender hoje. Jamais confundir graça com liberdade para pecar. Isso é muito necessário, amados. Vivemos em uma época, aleluia, que algumas pessoas querem a promessa do céu sem a transformação divina. Fala muito da graça, fala muito de liberdade, aleluia, fala muito, aleluia, para te chamar a atenção. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a verdade é, não existe caminhada para nossa salvação sem compromisso, aleluia, não existe, aleluia, perdão sem arrependimento, aleluia. Querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor, aleluia. Mas o verdadeiro evangelho chama o homem para uma nova vida. Cristo não morreu para simplesmente melhorar nossa vida antiga, não. Ele morreu para nos fazer novas criaturas. Aleluia, por isso precisamos perguntar. Aleluia, por isso, aleluia, que precisamos refletir. Minha vida mudou depois que conheci Jesus? Minha maneira de pensar mudou? Minha maneira de falar mudou? Meu comportamento mudou? Meu relacionamento com o pecado mudou? Meu amor pela palavra aumentou? Minha vida de oração cresceu? Aleluia! Porque a verdadeira fé produz frutos. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Esses frutos, aleluia, que são a essência para a nossa caminhada. Aleluia! Que é luz. Aleluia! Para brilhar diante de nós. Aleluia! Porque somos de Cristo. Aleluia! Precisamos ter uma vida de santidade para a caminhada de vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra também fala que bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas. Aleluia, o anjo declara, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A palavra bem-aventurado traz ideia de felicidade, de benção, amados. Imaginemos isso, existe uma celebração futura, uma ceia, um encontro, uma eternidade, e aqueles que pertencem a Cristo estarão presentes. Você já imaginou, depois de todas as lutas dessa vida, depois de todas as lágrimas,
depois de todas as orações, depois de todas as batalhas, estar diante do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Não troque as bodas por um prato deste mundo, amados. Ali existe uma aplicação muito séria mediante dessa palavra. Esaú trocou algo precioso por uma necessidade momentânea, e muitas pessoas fazem algo semelhante espiritualmente. Troca princípios eternos por prazeres temporários, trocam comunhão com Deus por aprovação humana, troca santidade por popularidade, aleluia, troca a eternidade por alguns minutos de prazer, aleluia. Mas o Senhor fala por essa palavra: não venda o eterno pelo temporário, não entregue aquilo que Deus está preparando para você por algo que desaparecerá. Glória ao nome santo do Senhor, porque mais na frente a palavra fala que o céu há de se abrir. Quando chegamos ao ponto em que a mensagem começa a avançar para a grande manifestação de Cristo, aleluia, João viu o céu aberto, amados, aleluia, que forte. João, ele vê algo extraordinário. Até aqui o capítulo não mostrou, aleluia, o céu celebrando, aleluia, mostrou a esposa sendo preparada, mostrou as bodas, e agora, aleluia, o céu se abre. E quando o céu se abre, não é apenas, aleluia, para aparecer um homem comum, é para aparecer o rei. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. João vê também um cavaleiro sobre um cavalo branco, e imediatamente somos apresentados uma descrição que não deixa dúvida sobre sua identidade. Glória ao nome santo do Senhor. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Amados, guardem esses dois nomes, fiel e verdadeiro, porque vivemos em um mundo de promessas quebradas, mas o Senhor Jesus, ele é fiel. Vivemos em um mundo de mentiras, mas o Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Vivemos em um mundo onde as pessoas podem mudar de opinião, mas Jesus, ele permanece o mesmo. Ele é fiel em suas promessas. Quando o Senhor Jesus disse: eu voltarei, ele não estava contando uma possibilidade, não, porque era uma promessa, e se ele prometeu voltar, ele vai voltar. E talvez a humanidade tenha esquecido, talvez alguns tenham zombado, talvez gerações tenham passado, mas o relógio de Deus continua andando. Pedro escreveu que para o Senhor é um dia, é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para o Senhor. A aparente demora não significa abandono de forma nenhuma, amados. Deus está cumprindo o seu propósito. Ele é verdadeiro. A verdade não depende de opinião de maioria, não. A verdade não muda porque a cultura mudou. A verdade não se adapta à conveniência. Jesus, ele é chamado de verdadeiro. Por isso é uma geração de tantas vozes. Precisamos voltar para Cristo. Aí o mundo fala, não existe verdade absoluta, mas nós que servimos a Deus, precisa permanecer da palavra. Por aí fala, faça aquilo que quiser, aleluia. A igreja, que somos nós, precisamos perguntar diante de Deus: o que é que tu queres, Senhor? Quando o mundo aí fala, todo caminho serve, os servos do Senhor fala, e lembra, só o Senhor Jesus é o caminho. Aí fica forte, amados, fica glorioso, e as coisas melhores espiritualmente para nós, porque traz uma força. A palavra nos fala: os seus olhos são como chama de fogo, amados, porque diante de Cristo não existe máscara. Ele vê, conhece, discerne. Nós podemos até esconder coisas de pessoas, mas não conseguimos esconder nada do Senhor. Talvez ninguém saiba da tua luta, mas pode ter certeza, Cristo sabe. Talvez ninguém conheça as tuas lágrimas, mas pode ter certeza, Cristo conhece. Talvez ninguém saiba da tua batalha interior, mas Cristo, ele sabe e conhece. Isso pode ser assustador para quem vive escondendo o pecado, para quem vive no lamaçal do pecado, mas pode ser maravilhoso para quem está sofrendo injustiça, porque aquele que vê tudo também é aquele que julga com justiça. Glória ao nome santo do Senhor.
aleluia, avançamos espiritualmente, amados, aleluia, porque precisamos viver com os olhos no Rei. Glória ao nome santo do Senhor. Nós não podemos permitir que as coisas deste mundo ocupem todo o nosso olhar, porque aquilo que você contempla constantemente começa a dominar teu coração. Se você contempla apenas problemas, aleluia, pode perder a esperança. Se contempla apenas o mundo, pode desejar o mundo, glória. Mas se contempla Cristo, encontra perspectiva. Amados, olhem para Jesus. Quando estiver cansado, olhem para Jesus. Com medo, olhem para o Senhor Jesus. Quando estiver sendo pressionado, olhem para o Senhor Jesus. Enfrentando a batalha, olhe para Ele, porque o nosso futuro não está nas mãos dos carros, aleluia, mas sim na mão dos reis. Glória ao nome santo do Senhor. Ali a palavra fala que na sua cabeça havia muitos diademas. Os diademas representam autoridade e realiza. Isso nos leva à verdade. Cristo não vem como um simples personagem da história, Ele vem como rei. O mundo pode ter muitos líderes, mas existe apenas um Rei dos Reis. Pode haver muitos senhores, mas existe apenas o Senhor dos Senhores. Pode haver muitos tronos, mas existe apenas um trono que permanece eternamente. Glória ao nome santo do Senhor. E um dos mistérios que precisamos, aleluia, ser alertado por essa palavra é que não se deixe enganar por aparência. O engano muitas das vezes não vem, aleluia, com aparência assustadora. Aleluia, pode vir acompanhado de uma linguagem religiosa, pode parecer espiritual, pode falar de prosperidade, de benção, de sucesso, aleluia, pode até mencionar Jesus. Precisamos discernir qual Jesus está sendo apresentado, amados. O Jesus da Bíblia, aleluia, chama o arrependimento, chama a santidade, aleluia. O Jesus da palavra de Deus chama a renúncia, aleluia, chama a carregar a cruz. Amados, não deixamos se enganar, aleluia, pelos taus, aleluia, pelo que fala, eu faço, eu ando, eu mexo. Glória ao nome santo do Senhor. Amados, precisamos ter esse alerta espiritualmente daquilo que vai ser chegado até nós. Recebe hoje em nome do Senhor Jesus o discernimento espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Amados, a igreja de Cristo precisa ter ali no discernimento, porque não basta apenas emoção, não basta experiência, ali não basta apenas tradição, ali precisamos da palavra do Senhor, precisamos de oração, ali principalmente discernimento. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que tem, aleluia, o dom do Senhor de discernir, ali se torna preparado, se torna forte, ali não fica vulnerável às coisas vãs, aleluia, anda em santidade, anda com Cristo, anda atento e anda alerta. Ali recebe hoje, ali o dom também de discernir, aleluia, para você andar numa caminhada espiritual, aleluia, já por fé, aleluia, ser um vitorioso por Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Essa palavra já está se findando, aleluia, mas bem-aventurado é você que esteja escutando nessa comunhão, aleluia, falando dentro do teu coração: ah, Senhor, eu não sou nada, não tenho nada, eu quero aprender de ti. Aleluia, pode ter certeza, se você tiver nesse sentimento, recebe hoje, aleluia, por essa palavra, a alegria, a fé e a certeza que o Senhor vai estar cuidando de ti. Glória ao nome santo do Senhor. Um dia o Senhor virá, um dia Ele voltará. Aleluia, a mensagem de hoje é: prepara a tua casa, prepara as coisinhas da tua casa, te organiza, aleluia, se endireita, aleluia, porque glorioso será o dia, aleluia, que raiar em nuvem de glória, e o Senhor falará: vindes e benditos dos meu Pai, recebe, aleluia, que lhe foi dado por herança, aleluia. A esperança de vida eterna precisa estar acesa dentro do nosso coração. A esperança de vida eterna está acesa hoje no teu coração, aleluia. Glorifica o Senhor na comunhão, aleluia. Pode ter certeza, o Senhor está estabelecendo algo novo na tua vida hoje, aleluia. Confia, aguarda, crê e permaneça. O Senhor cuidará de vós. Digite agora nos comentários: eu confio e creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Curta e comente, compartilhe esse vídeo. Aleluia. Inscreva-se agora no nosso canal. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Deus abençoe. Amém.